Por que Israel impede os palestinos de terem o seu próprio país? Resposta: a culpa não é de Israel, mas das lideranças árabes. E eu vou provar isso para vocês contando um pouco da história. Antes da independência de Israel, em 1948, nunca existiu um país, um estado chamado Palestina. De 1515 a 1917, Palestina era só o nome dado para um território que atualmente compreende Israel, Jordânia e Líbano, onde viviam judeus, árabes e cristãos. Esse território pertencia ao Império Turco-Otomano. O Estado da Palestina é uma ideia tão nova e recente quanto a do Estado de Israel. E o plano original da Liga das Nações da ONU era dividir aquele território em dois. Um se chamaria Estado de Israel, que seria governado pelos judeus, e o outro, Estado da Palestina, que seria governado pelos árabes, pelos muçulmanos. Em 1947, a ONU decidiu pela partilha da Palestina. Em 1948, os judeus criaram seu Estado. Já as lideranças árabes decidiram se unir a 7 países da região, que prometeram empurrar os judeus para o mar, completando o serviço que Hitler tinha deixado para eles fazerem 3 anos após o fim do Holocausto. E eles queriam pegar todo o território para eles. Mas Israel venceu a guerra. E os judeus seguiram construindo seu país, deixando o território dos árabes para eles fazerem o Estado da Palestina. Enquanto isso, parece que os árabes desistiram de criar o Estado da Palestina. Se esqueceram. Então a Jordânia anexou uma parte do território, que era para ser o Estado da Palestina. Pegaram a Cisjordânia. E o Egito anexou a outra parte, que é a faixa de Gaza. E esses territórios ficaram com eles durante 19 anos. De 1948 até 1967, incluindo Jerusalém, que a Jordânia pegou, sem a permissão da ONU. E naquele período, ninguém mais lembrou do problema da Palestina, nem os países árabes, nem a ONU, nem a Rússia. Depois de 19 anos, o Egito e a Síria e a Jordânia atacaram Israel a partir dos territórios vizinhos, onde deveria ter sido criado o Estado da Palestina. E de novo, qual que era o objetivo deles? Acabar com o Estado de Israel, acabar com o país dos judeus. O problema para eles é que Israel venceu a guerra. E foi aí que Israel decidiu ocupar os territórios de onde vieram os ataques. Para quê? Para proteger o seu território e para proteger os seus civis. E foi só então, 19 anos depois, que os países árabes se lembraram de que deveria ter um país chamado Palestina. Então, eles começaram a falsa propaganda mentirosa, dizendo que Israel invadiu o país Palestina e que os palestinos não tinham um país por culpa, vejam só, dos sionistas, dos judeus. Conclusão: Israel nunca tomou terras de um país chamado Palestina e nem impediu a sua independência. Quem impediu a existência da Palestina foram os próprios árabes. Israel só ocupou os territórios que deveriam ser da Palestina depois de ter sido atacada a partir desses territórios por aqueles que queriam terminar o serviço do Hitler e jogar os judeus no mar.